Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e também a Lázaro. Amém? Podemos assentar, irmãos. Jesus, ele em diversas das vezes pareceu uma pessoa um pouco insensível com algumas pessoas. Por exemplo, quando a Bíblia deixa clara o primeiro milagre de Jesus vai se utilizar de uma expressão que para nós não é honroso. Que ele diz para sua mãe Maria: mulher, o que tenho eu contigo? Parece ser uma falta de respeito e insensibilidade ao cenário, quanto à circunstância vivida ali naquele momento, quanto ao cenário. Um outro cenário também, que parece ser um pouco grosseiro aos nossos olhos, é quando aparece aquela mulher cananeia. A mulher cananeia veio suplicar por socorro, por uma libertação de quem está dentro da sua casa, endemoniado. Então Jesus se utiliza de uma expressão que para nós é muito grosseiro, Para nós é uma expressão humilhante. Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer: olha, não é bom tirar da mesa e dar aos cachorrinhos. Parece insensível da parte de Jesus a expressão. Parece que ele não está nem aí para o problema daquela mulher. Também teve um outro cenário que pareceu insensível da parte de Jesus, quando Jesus ele olha para os seus discípulos, quando boa parte dos outros foram embora por conta da pregação, por conta da mensagem. Jesus olha para os 12 que foram escolhidos em oração e diz: e vocês? Vocês também não querem ir embora, não? Em contrapartida, você vai ver Jesus, aos nossos olhos, essas expressões parecem ser muito dura, muito grosseira, mas na verdade todas elas são um choque de realidade. Em contrapartida, Jesus vai se utilizar de bondade em todo o seu ministério. Vai se utilizar de amor e vai se utilizar de solidariedade. Jesus vai colocar o seu coração na miséria da humanidade. Só que quando você olha para a história de Marta, Maria e Lázaro, em nenhuma dessas horas você vai ver Jesus se utilizando de uma expressão grosseira, vai se utilizar de uma expressão insensível. Aos nossos olhos, Jesus não vai se utilizar de nenhuma expressão que fala assim: Jesus endoidou, Jesus está insensível, Jesus não está nem aí para o problema de ninguém. Você não vai ver isso. Até porque todas as vezes que Jesus estava próximo da aldeia de Betânia, ou quando entrava em Betânia, Jesus repousava na casa de Lázaro, Jesus dormia na casa de Lázaro, Jesus reclinava a cabeça na casa de Lázaro, Jesus se alimentava na casa de Lázaro, Jesus tinha alguém para conversar quando chegava na casa de Lázaro, Jesus tinha alguém também para ouvi-lo quando chegava na casa de Lázaro.
Então, todas as vezes que Jesus estava próximo de Betânia, ou quando estava em Betânia, era na casa de Lázaro que Jesus ficava. Então, foi criado uma intimidade, um relacionamento dentro daquela casa. Tendo em vista, tá, que o primeiro contato com aquela família, né, Marta está muito atarefada com as coisas domésticas. Então ela constrange Jesus dizendo assim: mestre, por que eu posso trabalhar tanto, ficar fadigada com o trabalho e minha irmã fica sentada ali ouvindo? Pede para que ela me ajude. Jesus então diz a ela: Marta, uma só basta. Hoje você está atarefada com muitas coisas, você está preocupada com muita coisa. E a sua irmã escolheu a boa parte dela, ela não será tirada. Então deixa a Maria aqui. A primeira vista que se dá no texto, né, o primeiro contato com essa família, né, Jesus, para quem não entende o texto, né, e olha para o texto de forma tão rápida, Jesus está bagunçando o cenário. Jesus está desonrando quem está preocupado com as coisas. Na verdade, o que Jesus estava fazendo é colocando cada coisa no seu devido lugar. Jesus estava ensinando àquela família o seguinte: que cada coisa tem o seu tempo para ser organizado. Então, o primeiro contato daquela família é um choque de realidade, né? Jesus diz a Marta: olha, você está muito preocupada, você está muito atarefada, tendo em vista que foi você que me convidou para entrar. Na verdade, quem deveria estar sentada para me ouvir era você, Marta. Foi você que me convidou. Então era você que deveria estar sentada para me dar atenção, para me dar honra. Era você que deveria estar ouvindo os meus conselhos. Era você que deveria estar me honrando com a sua atenção. Você está tão preocupada com as coisas, Marta. Você está tão atarefada com o que acontece dentro da sua casa, o que está acontecendo ao seu redor. Calma. Você precisa entender que quando você me convida, você tem que sentar para me ouvir. Você tem que sentar para me dar atenção. Então, ao longo do tempo, se criou uma intimidade, um relacionamento dentro daquela casa. Você não vai ver em outros cenários Jesus repreendendo nenhum deles. Está sujeito a uma preocupação com alguma área da sua família. Está sujeito a ver alguém que você ama voltar para o mundo ou ir para o mundo. Você está sujeito a ver alguém da sua casa enfermar, chegar ao luto. Por quê? Porque não é por ter intimidade, relacionamento com Ele, que a minha casa vai ser blindada ao ponto de eu não sofrer nada. E aí, quando eu tenho essa mentalidade de que só por ter intimidade, só por ter relacionamento, eu não vou sofrer nada, é que quando acontece, você fica triste. Quando acontece, você fica desanimado. Quando acontece, você tem vontade de parar. Quando acontece, você tem vontade de desistir. Quando acontece, você quer largar tudo. Por quê? Você está tão na zona de conforto por ter Jesus na tua casa. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Está tão acostumado com Jesus entrar, ficar, comer, visitar, estar com você na mesa, que você falou, não vai acontecer mais nada daqui para frente. E aí você entra na zona de conforto, já não ora mais, já não busca mais, já não consagra mais, já não se dedica mais, já fica escolhendo qual culto você vai participar. E aí quando vem a dificuldade, a luta, a provação, a enfermidade, você fala, cadê Jesus? Cadê Ele? Na verdade, Ele está do seu lado o tempo todo. Só que não é porque Ele está que Ele vai impedir da dificuldade chegar. Não é porque Ele está, não é porque Ele habita, não é porque Ele mora contigo que a dificuldade não vai bater na sua porta. Pelo contrário,
Pelo contrário, o relacionamento dessa família era muito grande. Era uma intimidade muito grande. Ao ponto da família não chamar Jesus de mestre nem senhor, chamar Jesus de amigo. Olha o nível do relacionamento. O nível do relacionamento era tão grande que Jesus também não chamava eles de servo e nem trabalhadores. Também chamava de amigo. Jesus tinha por aquela família um amor tão grande que não havia barreira, não havia cargo eclesiástico, não havia um lugar que eu ocupasse que impedisse dele chegar mais perto e me chamar de amigo. Esse relacionamento foi construído através do respeito, através da humildade em ouvir e o mais importante, em permitir ele entrar e não apenas entrar, fazer o que deseja. E aí isso se tornou uma amizade tão grande, que aí para quem tem esse nível de intimidade, diz assim, agora é só sentar, relaxar e esperar o arrebatamento acontecer. Todo dia uma bênção para contar. Não que seja errado. É até bom, que crente só vive na luta, né? Só vive na prova. Uma semana de bênção é até pouco para contar, não é? Mas aí a pessoa ela vai contando tanta coisa boa, tanta experiência boa, que ela esquece que um dia, houve muitos cenários ruins, houve muitos dias de trabalho, muitas noites perdidas, ou muitas noites sem dormir, acreditando na promessa. E aí ele vai entrando numa zona de conforto. Ele vai se acostumando com tanta coisa boa que ele esquece que uma hora a coisa vai apertar. Ele está tão acostumado com Jesus na sua casa que ele esquece que existem portas e janelas. Está tão acostumado com Jesus vindo, entrando e ficando que ele esquece que existem portas e janelas. E esquecendo disso, também esquece que uma hora, tanto a porta quanto a janela será surpreendida pelo bater da dificuldade. Né? E é exatamente o que acontece com Marta, Maria e Lázaro. Eles estavam tão acostumados com Jesus entrar, com Jesus estar, com Jesus viver, com a sua amizade, com o amor, com a aliança, que eles acreditaram tanto que a dificuldade não poderia bater na sua porta, que quando bateu, quando entrou e quando tirou a saúde, a primeira coisa que fizeram é: manda um mensageiro ir até Jesus. Só que a mensagem que vai chegar a Jesus não é uma mensagem comum. Não é um recado comum. A mensagem que chega até Jesus, olha, o teu amigo, a quem tu amas, está enfermo, tá? E a enfermidade parece ser uma enfermidade grave. Que quem está lá te mandando mensagem está desesperado. E elas estão pedindo para o Senhor voltar. A mensagem de lá para cá é: quem tu ama, o teu amigo está enfermo, tá? E daqui para lá a mensagem é: vai tranquilo, vai em paz. Vai, porque essa enfermidade não é... Quem está desesperado em casa está... Não vem! Ele manda quem trouxe a mensagem voltar. E quem volta com a mensagem de esperança, dizendo: ele disse que o que está acontecendo aqui não é para a morte, ele vai melhorar. Glória a Deus, aleluia. Ele disse
que Lázaro não vai morrer, vai passar. Aquele que você disse que te ama tanto, acabou de enviar a mensagem dizendo, não vai morrer, vai viver. É só uma fase. Quem mandou vocês buscar não veio, mas mandou uma mensagem dizendo, não vai morrer. Meu Deus, aleluia! Ele não veio, mas a mensagem chegou. Não vai morrer. É só uma fase, vai passar. Só que quando o mensageiro chega, a mensagem não surge efeito. Por quê? Lázaro morreu. E aí o desespero aumenta, porque ele não veio, mandou a mensagem não fez efeito. Porque o que ele disse não cumpriu. A mensagem diz que não era para a morte, era para a glória. E o que não era para a morte morreu, e agora a gente tem que sepultar. E o que fazer agora? E o que faz agora quando a esperança vai embora? Olha só o que o texto vai nos ensinar, irmãos. E era aqui que eu queria chegar e já vou encerrar. Olha o que o texto quer nos ensinar. É que independente do nível da minha intimidade, independente do relacionamento que eu carrego com ele, não vai obrigar ele a chegar na hora que eu quero. Não vai obrigar ele a se manifestar na hora que eu quero. Não vai colocar ele contra a parede para fazer o que eu desejo. Não. Não é porque eu amo ele, porque ele me ama, que ele vai trabalhar na hora que eu quero. Não é porque eu amo ele me ama, que ele vai aparecer quando eu desejo, no estalar de dedo. Existe cenário da nossa vida que se complica só para ver onde está a minha sua fé. Para ver o quanto podemos resistir. Quando o cenário fica impossível, quando a morte chega, quando a porta fecha, quando o filho vai para o mundo, quando o marido não compreende a esposa, quando a esposa não compreende o marido. É nesse cenário de desesperança que ele chega. É quando alguém diz, acabou, chegou no ponto final. É quando Jesus disse, não, a palavra ainda está de pé. Você não está aqui para receber. Acreditava-se que a mensagem que chegaria a Jesus tiraria Jesus de lá e trazia para cá. Porque ele está acostumado a vir na minha casa. Ele está acostumado a descer quando eu oro. Ele está acostumado a vir quando eu clamo. Só que nesse dia ele não veio. Meu Deus. Nesse dia ele não chegou. Nesse dia ele não apareceu. Eu estou tão acostumado a bradar e o negócio acontecer. Só que nesse dia não aconteceu. Eu estou tão acostumado a fazer uma campanha e no final dela o milagre aconteceu. Nesse dia não aconteceu. Meu Deus. E o que fazer quando ele não vem? O que fazer quando ele não chega? O que fazer quando ele não aparece? Só que vem o quarto dia e Jesus chegou. E quando ele chegou, ele disse, cadê Lázaro? Quando Jesus chega, a pergunta não é cadê Marta e Maria? Até porque quando ele chegou, a notícia chegou primeiro. E Marta apareceu dizendo, olha Senhor, se o Senhor estivesse aqui, você vai ver que é a primeira vez que você vai ver Marta chamando Jesus de Senhor. No sentido de soberano. Vai ser a primeira vez que você vai ver no texto Marta chamando Jesus de Senhor, no sentido soberano, o Todo-Poderoso. Glória! Se o Senhor estivesse aqui. Olha o que Marta está dizendo. Senhor, se o Senhor tivesse chego no dia que eu lhe chamei, Lázaro não teria morrido, Senhor.
Se o Senhor tivesse vindo com o mensageiro, não tinha chegado a esse ponto. Posso contextualizar para alguém pegar essa palavra? Se o Senhor tivesse chego quando eu orei, não tinha acontecido isso. Arrepiei, eu vou liberar a palavra. Se o Senhor tivesse chego quando eu clamei, não tinha chegado a esse ponto. Deus, aleluia! Se o Senhor tivesse se manifestado no dia que eu determinei, é tudo ou nada, não tinha chegado nesse ponto. Se o Senhor tivesse se manifestado no dia que eu te pedi para vir aqui na minha casa, não tinha acontecido escândalo. Mas aí o Senhor não veio. O escândalo aconteceu. O problema agravou. A morte chegou. E agora o que fazer? Cadê Lázaro? Enquanto alguém está questionando, no dia que eu te chamei, você não veio, aconteceu. Jesus está perguntando, cadê Lázaro? Meu Deus! A palavra é essa, tanto de Marta quanto Maria. O meu irmão não teria morrido. Jesus vai perguntar, cadê Lázaro? Marta vai tomar a frente e dizer, olha, não tem mais jeito não, pai. Seu amigo já está cheirando até mal, varão. Não, só tira a pedra. Está cheirando mal. Tira a pedra. Não tem mais jeito. Não, mas tira a pedra. Não, Jesus, você não entendeu. Já tem 4 dias. Paz, eu não quero saber se tem 4 dias. Você está cheirando mal, você é impossível. Estou mandando tirar a pedra. Meu Deus! Não, você está desligado para pegar a palavra. Jesus não está lhe perguntando se tem 4 dias, se tem 1 semana, se tem 10 anos. Ele está mandando tirar a pedra. Glória! Ele não quer saber se está cheirando mal ou se o cenário é impossível. Ele está dizendo, pode tirar a pedra, eu já cheguei. Glória a Deus! Vocês me chamaram, eu estou aqui. E agora você está apresentando a impossibilidade. Não, eu já cheguei. O brado de Jesus não é para a tumba. O brado de Jesus é para o alto. É que de onde veio o socorro, né? O socorro não vem daqui e não vem daqui. O socorro vem daqui. Aleluia! Vem do alto. Jesus está olhando para o alto e está dizendo, Pai, graças eu te dou. Porque sempre me ouve. E diz, Lázaro, vem para fora. Espera aí. Mas eu pensei que o nível do meu relacionamento ia te atrair para cá. Não, eu cheguei na hora que eu precisava chegar. Não, peraí, eu pensei que o nosso nível de amizade ia te tirar de lá para trazer para cá. Não, você não entendeu. Não é na hora que você quer, é na hora que eu quero me manifestar. Eu encerro dizendo, existe cenário que a gente vai ter dificuldade de enxergar Deus. Porque as nossas orações muitas das vezes quer colocar Jesus contra a parede. Faz, senão eu saio. Faz, senão eu não aguento. Faz, senão eu abandono. Faz, senão eu largo. Faz, senão não tem mais jeito. Não, Jesus está dizendo, deixa eu fazer, você vai ver. Deixa eu trabalhar, você vai ver. Deixa eu agir. Mas não é no seu tempo, é no meu tempo. O que na verdade Jesus está nos ensinando é que eu posso ter uma intimidade grande com Ele. Eu posso ter um relacionamento muito grande. Mas não é pelo relacionamento que eu tenho, nem pela intimidade que eu tenho, que vai obrigar Ele a fazer o que eu quero. Na verdade, Jesus vai se manifestar, vai trabalhar, vai operar no momento dele, na hora dele, da maneira dele. Você consegue levantar uma de suas mãos? Uma só. Uma é o suficiente. Uma de suas mãos para receber esta palavra.
Sabe esse cenário impossível para você? Sabe isso aí que alguém disse para você que não tem mais jeito? Sabe esse problema que você não consegue resolver, não consegue solucionar? Sabe esse negócio aí que já está travado, amarrado, impossibilitado de ser resolvido? Põe na mão de Jesus e confia nele. Sabe essa enfermidade que não sai? Sabe esse filho que não volta? Sabe esse marido que já foi entregue no altar, mas ainda não está na igreja? Põe na mão de Jesus e espere o trabalhar dele. Sabe essa porta que não abre? Sabe esse milagre que não acontece? Sabe essa oração que você ainda não teve resposta? Deposita na palma da mão de Jesus e espere ele trabalhar. Porque quando ele trabalhar, ninguém vai poder dizer, fui eu que ajudei. Quando ele operar, ninguém vai poder dizer, fui eu que emprestei. Quando Jesus trabalhar, ninguém vai poder dizer, foi mão do médico. Eita, varão, eu sinto graça. Quando ele trabalhar, ninguém vai apontar o dedo para você e vai dizer, deve a mim. Não. Quando Jesus trabalhar, você vai saber que foi ele quem fez, foi ele que operou, foi ele quem fez o milagre. Você vai ter a certeza. Porque quando teus amigos não podem, ele chega. Quando os recursos humanos não podem, ele chega. Quando é impossível para a terra, é aí que ele chega. Marta e Maria disse, se o Senhor tivesse aqui não teria acontecido. Mas Jesus deixou acontecer. Só para mostrar para eles e para todos que estavam vendo que o Filho de Deus tem poder para fazer milagre. Tem poder da impossibilidade de fazer se tornar possível.